Fala galera do Binóculo, estamos aqui no especial da Reforma Protestante. Vamos falar de alguns vídeos a respeito da Reforma. Então se liga aí. Fala aí galera, então a gente vai agora nesse especial Reforma Protestante. Vamos falar dos ensinos, por que nós somos reformados, por que a gente é evangélico? Por que nós não somos católicos? Por que somos da igreja evangélica? Assim, não interessa qual, né? Presbiteriana, Assembleia. Por que nós não somos católicos? Por que essa divisão das duas igrejas? Então vamos falar nesse especial sobre o que é reforma. Mas antes do que a gente falar do que é a reforma protestante, o que ela foi, o que Martinho Lutero fez, o porquê dessa divisão na igreja que houve no século XVI, nos é legal lembrar que a reforma não foi algo que aconteceu porque Lutero achou legal, assim, vamos dividir a igreja, vamos fazer uma divisão aqui. Nós temos que lembrar que a Igreja Católica, desde que ela foi fundada no século III por Constantino, em que a igreja se estatizou, a igreja se tornou parte do Estado, a Igreja Católica, infelizmente naquele período, começou a adentrar em ensinamentos que eram meio complicados, meio diferentes do que a igreja vivia na época dos apóstolos, na época que a Bíblia foi composta. A Igreja Católica começou a colocar oração aos mortos, a Igreja Católica começou a colocar culto a Maria, a Igreja Católica também começou a colocar determinadas imagens de veneração, como sendo algo que os católicos, os fiéis, têm que fazer diante de alguma imagem, orar diante de uma imagem. A Igreja Católica chegou ao cúmulo de, em meados da Idade Média, proibir a leitura bíblica aos leigos. Só o clero pode ler a Bíblia, só ela poderia ter acesso à Bíblia. O leigo, o povo, não teria acesso. Então nós temos que entender que a reforma protestante ela não foi uma coisa que foi inventada à toa. Ela foi resposta de alguma coisa. A Igreja Católica instaurou várias coisas contrárias ao cristianismo apostólico. Aquilo que você lê na Bíblia, lá na sua Bíblia, você lê os apóstolos fazendo, a Igreja Católica chegou ao ponto de vender até indulgências, vender formas de salvação. Você teve até a doutrina do purgatório, que é um lugar antes de chegar ao inferno, que é um lugar para você se limpar, se santificar para ir para o céu, inalterando completamente a morte de Cristo na cruz do Calvário para salvar o crente. Então, esse tipo de coisa é que caracterizou esse movimento da reforma. O que foi isso? Lutero não estava apenas querendo fazer uma divisão, não era essa a ideia dele, mas era fazer alguma coisa. Essa reforma tem um significado. E mais do que tudo, a reforma vai ter a proposta de retornar aos ensinos dos apóstolos. Esses ensinos ao qual a igreja primitiva estava doutrinada, ao qual a igreja primitiva estava caminhando. Nós podemos ver em Atos, capítulo 2, versículo 42, que vai dizer que a igreja, ela continuava e permanecia na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Ou seja, toda a comunhão da igreja, a reunião nos lares, para cultuar ao Senhor, para compartilhar da palavra de Deus, era com base na doutrina dos apóstolos, acreditando que esses indivíduos tiveram uma missão perante o Senhor para que viesse trazer os ensinamentos de sua palavra, para que viesse trazer a nova perspectiva que a igreja deveria viver, um novo modo de vida que a igreja deveria viver, agora com base na fé em Cristo Jesus, que veio nos trazer novos ensinamentos da sua palavra. Então toda essa doutrina foi o que a reforma veio trazer, veio resgatar os primeiros passos, os primeiros caminhos. Em nenhum momento uma tentativa de uma revolução ou de gerar uma nova religião. Em nenhum momento essa foi a perspectiva trazida por Lutero. Tanto até que esse monge católico, ele muito preservava algumas questões da igreja. Muitas ideias ainda, a proposta de Lutero em nenhum momento foi se desvencilhar da igreja. Pelo contrário, quando fixou as 95 teses, ele estava buscando um diálogo, um debate, uma discussão acerca daqueles pontos. E que realmente a igreja católica viesse a olhar para aqueles quesitos e pudesse considerá-los, e pudesse estudá-los, e pudesse aprofundar, que a tradição ela não viesse a estar acima da palavra de Deus, que é o que nós vamos ver mais para frente no Sola Escritura. Então, meus irmãos, é isso que a reforma veio trazer. Retorno aos ensinos dos apóstolos, dados por Deus.
E é isso que nós consideramos quando vamos falar da reforma e da sua importância. Nós temos que lembrar que Martinho Lutero não foi aquele único que tentou fazer isso. Ele não foi aquela pessoa que alguns vão dizer, ele é o cara que queria fazer a rebelião. Não. Muito antes de Lutero, você teve John Huss, Savonarola, homens que estavam vendo que a igreja... John Wycliffe. Que estava desviada, a igreja católica tinha se desviado da palavra de Deus. Então ele não foi o único. A questão é que Lutero, por que ele teve uma grande excelência no seu trabalho? É porque ele teve o apoio da imprensa na época que foi inventada, então ele pôde publicar rapidamente por toda a Alemanha as suas ideias de reforma, e porque naquela época a Igreja Católica já não estava agradando, não era Lutero, mas ela já estava desagradando a muita gente. É uma questão de exploração. A Alemanha que Lutero estava, naquela época, né, já era um lugar muito pobre. E a Igreja Católica, com a intenção de fazer a Basílica de São Pedro, o que está lá no Vaticano, com aquela intenção de levantar aquele monumento, né, aquele lugar fantástico, ela estava vendendo indulgências a preços que chegava a ter indulgências que eram indulgências para todos os pecados. Você tinha indulgência que era para alguns pecados, mas tinha indulgência que era para a vida toda. Então o cara pagava uma indulgência caríssima, no sentido assim, agora daqui para frente eu posso pecar porque eu já comprei uma indulgência que é para a minha vida toda. Tem alguma coisa errada. E um país que já era pobre, com essa venda de indulgências, foi mais explorado ainda, e o país que já era pobre, com essa exploração da fé, mais ainda pobre ficou. Então a reforma não foi uma brincadeira, a reforma foi um retorno aos ensinos dos apóstolos, e já foi uma insatisfação da sociedade com aquele autoritarismo que a Igreja Católica tinha. A Igreja Católica, infelizmente, naquele período, era extremamente autoritária, ao ponto que Lutero, em nenhum momento, ele quis sair da Igreja Católica. Ele quis debater, mas ele foi excomungado. Ele não pediu para ser expulso. Ele foi excomungado. A Igreja Católica não abria possibilidade de discussão nos seus pontos. Importante também, Vitor, falando a respeito de algumas transformações que a sociedade ela passou, nós vamos ver surgir o movimento do humanismo dentro dessa perspectiva. Então, a insatisfação era tanta que muitos artistas, muitos cientistas, eles vão começar a trazer de volta os aspectos da humanidade, os aspectos do ser humano, do homem como centro, porque esse homem estava sendo afetado, porque esse homem, economicamente, politicamente, a forma como a sociedade estava vivendo estava o prejudicando, a maioria desses homens. Então, movimentos como o humanismo vão trazer também essa ideia de que muitos estavam sendo prejudicados. Um ponto também que mostra a insatisfação que gerou no ambiente onde a reforma aconteceu. Importante também a gente ressaltar a respeito da questão do quanto a reforma vai ter uma transformação não só no meio religioso, mas também na economia, na política de todo o local onde ela vai se encontrar. Por exemplo, nós vamos ver algumas modificações quando vamos falar da perspectiva do próprio movimento como civil e indivíduo. O direito, tudo isso vai mudar a visão de que aquela sociedade estamentária tinha a respeito de suas classes. Então, essa transformação, essa mobilidade social também vai ser trazida com a reforma protestante, o que mais à frente nós vamos ver muitos filósofos, teólogos falando a respeito disso, do quanto a reforma, o protestantismo, o surgimento do capitalismo, eles têm uma equidade. Eles chegam num ponto e se aproximam e como se um tivesse uma transformação e uma interferência no surgimento do outro. Então isso também é importante a gente destacar a respeito da reforma protestante. Então daqui para frente você vai ver os fundamentos da reforma. Hoje nós somos evangélicos. Qual é a diferença nos ensinos? Então daqui para frente você vai falar, nós iremos falar sobre a Bíblia, a graça, Jesus Cristo, a fé, a glória a Deus, Cristo como única e exclusiva adoração. Vamos ver essas diferenças. Quais são as diferenças que nós temos com a Igreja Católica? Então esperamos você nessa série da Reforma Protestante, porque depois desse evento, o mundo nunca mais foi o mesmo. Até a próxima. Até a próxima.